das nossas gestões para realizar o projeto Klein. Então, eu vou inicialmente chamar a professora Cidara Ripoll, que coordena o projeto do livro companheiro e que vai nos falar qual é a situação do... Então, boa tarde. Nessa sessão a gente... Vamos falar em inglês, né, Cidara e Eurico? Não? Tá. Tá bom. Então vamos fazer a mesma coisa. No, I'm just going to present the session, just a short presentation in English, and then we move back to Portuguese. Well, we're going to start this session. The aim of this session is to give an overview of Klein projects in Brazil. So we are going to start this session, me and Cidara, presenting some, as Bill Barton just said, some unexpected manifestations of Klein projects in Brazil. And as Marcelo just said, we shortly, when we started working in Klein projects, and we managed to put together researchers in mathematics education, and school teachers, we very quickly felt the need to produce materials to relate the original idea of Klein's project with the development of materials, both to teachers, but to discuss the Brazilian classroom realities, and also to students. I mean, materials to be used in classroom. And we have two parallel projects. One of them we call the companion book, which is a project to develop books for teachers. And the other one is, we call it Mate Digital, and it aims to produce an e-book, an e-textbook for the Brazilian classroom. But we think of this as closely related projects, because we try, the team has a great intersection, and we think of them with the same conceptual guideline. So Cidara is going to start talking a little bit about the companion book. Then I will talk about the Mate Digital, moving back to Portuguese. And then Eurico is going to finish with and also with some perspectives for the near future. Okay. Good afternoon. I think it's better that I speak in English, because most of the people who is Brazilian is attending this meeting knows me quite well, and we can talk about the companion book in Portuguese later on. Well, then the name of onde é que é? The name in Portuguese is Livro Companheiro do Professor de Matemática. And the first thing is how it appears, how it was it created. The first workshop in Brazil was in July of 2010, and the focus was real numbers and functions. In the second one, which occurred in October 2010, it was about arithmetic and algebra, but there Victor gave a report about what had happened in the first one. And then, by this time, it occurred that a good thing was to write a book about real numbers and functions,
in 2 volumes. The first one dealing with the real numbers and being written for teachers of high school with the Spirit Klein. Yeah. Then Victor was called to be the coordinator, and then he built up the following team, which is written there. And with the creation of the Match Digital project, then Victor was called again to be the coordinator of it. And then I took the coordination from the companion book. And this, in the second part of the slide, you see the nowadays team. The name in blue is a person which is directly related to the elementary school, Letícia Rangel. And we thought that we would keep the Spirit Klein, calling someone from directly related to elementary school. She is a teacher at Colégio de Aplicação, and what I may declare here is that it was really very interesting, her presence there, because in lots of our discussions, she brings new ideas, new topics to be discussed, and very nice examples to illustrate our discussions. And why the idea of the companion book grew up? As Marcelo said, Brazilian reality is perhaps not quite different from other countries, but it has its specialties. The Brazilian reality is the following. And most of the teachers of the elementary school use only the textbooks and the Brazilian national standards for their practice. And the books that they used in their undergraduation courses are seldom opened because they don't see any relationship, any connection between the mathematics from the university that they have studied, no connection with the elementary school when they were in elementary school, and no connection with their future practice. And it's the same as in Chile, it seems, isn't it? And so they seldom open them. And our textbooks come together with a teacher's guide. But in Brazil, most of them don't have any suggestion to the teacher, no remarks about what are inadequate procedures. They only have the answers of the exercise of the students' textbooks. Let me declare that the teachers who are present here in this meeting, they are exceptions for this public of teachers, because they are here because they have already had some experience with this connection between the mathematics for the university and the mathematics that they teach. Well, then I think that it's clear that the necessity in Brazil of a book which deals with the connections between university and school, as pointed by Klein, is obvious now. Well, then, what are the objectives of the companion book, Volume 1, Real Numbers? The idea is to deal with some aspects about numbers which lead the teachers to reflect
reflect about aspects or topics or numbers, offering them better conditions for their practice. When we talk about those contents, we are not meaning only the contents that they use in the classroom, but also the broad knowledge that a teacher should have for their practice. And then the name companion book comes from this idea. And the objectives of the companion books are then to discuss some aspects related to the teaching of numbers, all of them elementary in the Klein conception, such as which topics are relevant and why, connecting them to the formal mathematics taught at the university and its history. To call the attention for inadequate approaches sometimes used in the classrooms and its consequence on learning. It's not our aim to rank adequate approaches to be used in the classroom, because we think that we don't have to talk about all adequate approaches or all discuss all the contents which have something very important to be said. We think that if we make the teacher reflect about some topics and about his practice and make him construct his own approach to the contents rather than repeating the textbooks in the classroom, if the teacher does it a couple of times, then he will be aware that he must do it every time. And then we don't need to rank all those difficulties in the book. Well, then, let's get started with the companion book. At the very first meetings of the authors, it turned out that it would be necessary to bring to the book also topics about natural and rational numbers. And so the name of the title of the book changed from real numbers to numbers. And the public then is broader now. It's written also for teachers from all levels of elementary school and also for undergraduate students. The structure of the companion book is the following. Each chapter is dedicated to a number system, namely natural, integer, rational, and real numbers in this order, following the concept of counting and measure. And then this is a sketch in Portuguese. I'm sorry, but it's very clear to understand counting and measure and how they develop from one set to another. And in the integer numbers, there is also the idea of opposition, of orientation, that is needed to build this set of numbers. In the discussion of the development of the concept of number, we include the historical point of view, the mathematical point of view, and the concrete point of view, that is the one presented in the first years of elementary school. We wrote some parts of the book, and then we had a workshop about the companion book in August 2012. And then the feedback, one of the feedbacks we got from this workshop was a change in the structure of the book, and each chapter is now divided in 3 subsections, the same as Professor Arzarello mentioned in the morning. The sections are
where do they come from, mathematical developments and implications, and the third one is in the school. And then what do they deal? Whether do they come from, talks about the genesis of the numbers. Mathematical developments and implications talks about aspects of the formal construction which have spatial connection with the classroom or with the teacher's knowledge, either for the classroom or for the more advanced topics. And then the examples. For instance, where do they come from? In the chapter of the integer numbers, chapter 2, it's shown there that in order to accept an integer as a number, the idea of number had to change. Now it's not anymore just a quantity, but a quantity with an orientation. And then we expect that the teacher reading this changes a little bit his planning of his lectures. In the mathematical developments and implications, for instance, in the first chapter about natural numbers, the idea of the construction of a theory and the Peano axioms are presented in chapter 1 in order to call the teachers the attention to the fact that the elementary properties of those numbers cannot be forgotten in their classrooms, because they are so elementary that they must not be forgotten. In the school, in the section in the school, the historical ideas and the mathematical foundations are considered again, but now certainly with focus in the classroom. In this way, we believe that we are promoting the spirit and aims of the Klein project in the book. There is a fifth chapter called Epilogue that, besides complex numbers, goes on with counting and measuring, talking about, mentioning at least, transfinite numbers and measure theory. Finally, all the chapters start with questions directly related to the classroom. With these questions, we want to provoke the teachers that are reading the book, making them realizing that the questions are directly related to the classroom. But the idea is that when the teacher reads it, he realizes that there are some of them which he has never thought about, and then he becomes more motivated to read the book. And I would like to only to mention an idea which is related to what Professor Salome mentioned this morning, because there are some contents that belong to no man's land. Well, I have made in my undergraduation course was the one who prepares for teaching in elementary school and not for bachelors. And so I can say that she is completely right. There are some questions which would be very interesting that they appeared in the undergraduation courses, but they don't. For instance, one of the questions that we mentioned in the chapter of natural numbers is the following. It's a question that a child made to me when he was learning the operations. And he asked, why when we add
numbers, we start from the right to the left, with multiplication also, with subtraction also. And when we are dividing, we start from the left. The child made this question to me, and I had already finished my doctor's degree here in IMPA, and I had an undergraduation course preparing to be a teacher, and I had to say to him, go to bed, and tomorrow I will explain to you. Yeah. All right. Thank you very much. Okay. Now, which language shall I speak? I think I'm going to present the main ideas still in English, and then I'm going to mix both languages. So as I said before, I'm going to talk a little bit about another project that was born as an unexpected manifestation from the initial Brazilian Klein project. And the aim of this project was to develop materials to be used in the classroom. And these are some of the problems we face in Brazil that made to us, it was very clear to get involved with a project like this. One of them is the map of Brazilian reality in elementary education. That's very clear from the results of national and international assessments, like PISA and other national assessments, that made us think that we must try to do something in order to change this picture. The second one was the availability of digital technologies and the awareness that most of the textbooks that are available in Brazil simply do not take into account the use of digital technologies. So we thought it was important to try to develop a proposal of textbooks, or e-textbooks, that used technology in a proper way. I mean, use technology not as some kind of appendix to the traditional paper and pencil approach, but as having a role to the learning of the concepts. The other thing is to develop classroom materials that was more in line with contemporary curricula. That is, that more up to date and taking into account the fact that since we have digital technology, it changes the way mathematics can be learned and the way mathematics can be taught. And the other thing that was very important is to relate the development of materials for the classroom with teachers' education. So
we think of this project as not only a project to develop material, but to develop material in an integrated way with teaching service training. So we started with a pilot stage in last year when we developed a paper version of the textbook, which is available here. We developed the 2 first chapters, and these 2 first chapters were applied in 17 public schools in 7 different states, involving 42 teachers and almost 300 students from elementary school. Sorry, 3,000 students. And some more details of this pilot stage are going to be presented. There are some of the teachers who participated of this pilot stage are here, and we are going to present some of the results in the next session. So as I said before, the main goal of the My Digital project was to develop a comprehensive set of materials to be used in classrooms. And we decided to start with these grades 6 to 9, which corresponds in Brazil, we call it Fundamental 2, and it corresponds to ages 11 to 14. And we decided to start with this session of school because we think the sooner the better. And this is a critical stage in Brazil where students moving from primary to like secondary education. And we feel that that's a critical turn when usually children start not to like mathematics. So I think we thought it would be more, the results would be more efficient with start with these grades. And then, as I said before, the goals were to develop digital materials where technology really plays a role, and not seen just to make a paper and pencil book more beautiful to the eyes. But they really play a role on the teaching of the concepts, and it opens new possibilities for what we learn and how we learn. I mean, which topics we may include on the book or we may exclude from the book. So, with that in mind, we think of this project as grounded on 3 main pillars. I mean, we don't think of it as I just said, of simply developing materials. We think of this project with 2 integrated pillars. One is the content, I mean the mathematical content, obviously the aim is to develop materials to promote learning of mathematical content. However, we think of the technology available is as important as the reflection about technology is as important, and it has to be parallel with the reflection about the mathematical content. Because, as I said already many times, we believe the availability of technology changes everything. It changes the selection of topics, and it changes how these topics may be presented. So we think of the reflection about the construction of mathematical concepts in parallel with the availability of digital technologies. What I mean by that is that we try not to think about how is the traditional book and how we can add technology to the traditional book. We think our attempt is to rethink the textbook from scratch
taking into account the user technology from the technologies from the very beginning of the conception of the book. And the third pillar, which as important as the other two, is integration with teachers' education. And from the beginning, this project is conducted by a broad team that includes mathematicians, researchers in mathematics, researchers in mathematics education, and teachers. And we work with this broad team in every stage of the project, from the design of the material to the testing of the material and so on. So we think with this design of the project, we try to think about teachers, about reflection on the design of textbooks, of classroom materials, and the use of classroom materials as part of in-service permanent education. So we do not see this project simply as developing materials, but we see this project as developing materials and integrating reflection on the materials on teachers' permanent education. In this sense, the concrete product of the project is going to be e-textbooks. Is going to be a book to be used in classroom. But we think of the project as also a project to develop an e-textbook, but a project for the teacher. For the training of in-service training of teachers. In this aspect, teacher education in this project has several goals. One of them, which is like the more obvious, let's say so, is to prepare teachers to use the materials. This is important because, as we know, the use of digital technology changes the dynamics of classroom. The classroom with technology is a new model because the use of technology establishes different kinds of relationships among the students and between the students and teachers. So one first aim of teachers' education in the project is to prepare teachers for the use of the materials in the technical aspects, to the use of the software, and also to discuss these new dynamics of the classroom. Second objective, which is also more or less obvious, is to provide feedback to the materials. So we try to test the materials in the classroom in parallel with its development. Our aim is not to complete the collection of books and then test in the classroom. We try to test in the classroom like in flight while we are developing the materials. And we think of that as a continuous double-A feedback. But one third and not less important objectives is to change the perspective teachers have, at least in Brazil, in the use and development of materials. We believe by involving teachers in every stage of the project, which we strive to change the perspective of teachers that usually, at least in Brazil, just receive ready-made materials to use in classroom and to spread knowledge. And we try to change this to a perspective more of authorship. And finally, as I just said,
one fourth objective is to establish an environment for in-service continuous permanent education in which teachers can discuss and reflect on different aspects of the classroom altogether. That is, mathematical content, use of materials, use of technology, and create an opportunity to discuss all of these aspects, integrating the discussion with each other. This is the diagram to represent the main dynamic of the project. As I said before, we think of it as a continuous double-way feedback development. And here are some parts of the book. We are going to, tomorrow we have the parallel working groups, so we can show the book more, show the parts of the book we have produced in more detail, but I'm going to give you like a general overview. So we have a website. We are producing the e-text, the digital textbook, in two versions. One of them is to be used through the internet, and it's available in this website. We can show you later. So we can access it from these addresses, and from there we can download. We can use it online, or optionally download the software to local use. And the software has a version for use HTML to be used in browsers, and another version to Android platform that can be used in mobile phones, in tablets, that I can show you shortly. And these are some pictures of the Android version of the book. These are some interactive activities. These pictures just showing some of the features we programmed in the book, like how users can move around the Android version. Okay, and I think I'm going to end here. In the next session, we are going to give you more details about the Android version. I will present the slides in English, and I will talk in Portuguese, because I think that many colleagues, English-speaking colleagues, know what I'm going to say, because they heard already. And I think that it's better to address to Portuguese and the Spanish-speaking people to understand what we have done in Klein Project in 4 years, and give us another aspect of the Klein Project given by Sidara and Victor. Então, eu quero falar sobre o papel das oficinas para professores sobre os vinhetes, porque, como foi falado desde amanhã, a Klein Project foi desenhado em cima dos vinhetes. Primeiro, pela produção de vinhetes. E depois, os vinhetes são escritos para professores, tá certo? Então, isso exigiu de todos nós, pesquisadores de matemática, uma maneira nova de pensar em comunicar a matemática. Pode passar para... para ir para frente. Então, eu vou lembrar para vocês o espírito mesmo da motivação do Felix Klein para escrever aqueles livros que o professor Ferdinando apresentou como sendo a origem dos livros do Felix Klein. Lá naquela obra está escrito a preocupação dele com o que ele chamou de dupla descontinuidade.
O que é dupla descontinuidade? No conhecimento de matemática dos professores do ensino médio. Quando o estudante, quando vai para a universidade, de repente percebe que a matemática da escola não tem muito a ver com a matemática, de repente, abstrata, estruturada da universidade. Depois de passar 4 anos estudando análise, álgebra e todos os cursos difíceis da universidade, quando eles entram como professores na sala de aula, depois de fazer a escola, de ter formado professores, eles percebem que aquilo que eles estudaram tem que ser trabalhado muito para transformar numa matemática escolar. Então, a matemática escolar e a matemática da universidade tem uma descontinuidade na entrada e na saída. Isso foi falado, inclusive, também pela professora Salomé, e foi citado também pelo professor Ferdinando. Então, lembrando, o princípio básico do Klein Project, como foi concebido inicialmente pelo ICME e IMU, é para estabelecer conexões entre os tópicos de matemática e suas abordagens da escola secundária e dos cursos de formação de professores e a matemática como uma disciplina científica mesmo. Então, o primeiro produto que o ICME pensou foi produzir os Klein Vignettes. Foi produzir um livro, cuja dificuldade de conceber um livro em 300 páginas, a dificuldade foi falada pela professora Michelle Artiga hoje de manhã, e logo, já na época do primeiro workshop Klein, aqui no Brasil, em Belo Horizonte, foi trazido a ideia seminal de fazer primeiro produção de textos curtos chamados Klein Vignettes. Eles são publicações curtas, atraentes, mas iluminando, né, a beleza da matemática, mas que seja acessível para ser lido pelos professores da escola secundária. E os textos eram para enriquecer o conhecimento dos professores sobre a matemática atualizada, desde suas grandes ideias, que permanecem verdadeiras ao longo da história, permanecendo como sendo um patrimônio rico da humanidade, do conhecimento da matemática, mas também para levando às fronteiras das descobertas de pesquisa que tanto trazem bem para o desenvolvimento tanto do país como da própria disciplina. E que, por exemplo, no século XX, a matemática viu o desenvolvimento extraordinário em conhecimentos de matemática, inclusive diversificando em tantas frentes que trazem benefícios para o desenvolvimento da nação, por meio de tecnologias, desenvolvimentos, ecologias e assuntos transversais. Né? Então, está aqui foi mostrado também pelo professor Ferdinando, está aqui é o Klein Project Blog. Nesse blog, nós colocamos rapidamente os produtos sendo produzidos em trabalho colaborativo com pesquisadores do mundo inteiro. Então, aqui nós podemos ver versão em inglês, chinês, francês, alemão, italiano, espanhol e voilà, aqui tem português. E nós temos, então, nosso projeto, o Klein Project no Brasil, também participando dessa ideia do espírito Klein. E aqui nós temos, no Klein Project do blog, nós temos a coleção, então, de artigos Klein. Esse foi o primeiro site do projeto Klein, de matemática em língua portuguesa, certo? E aqui tem a lista dos artigos que foram colocados, certo? E agora nós estamos com esse posto, certo? Que, como eu estou colocando aqui, novo, certo? Acho que é brand new, né? Realmente muito novo. Tanto que ainda nós não temos aqui um destaque sobre o papel das oficinas que nós temos realizado com os professores. Mas aqui tem um destaque. Quê? Já tem. Então, esse não é atualizado. Então, tem o atual. Aqui? Ah, agora aqui tem. Estava em construção. Estava em construção, certo? Continua em construção. Bom, site é sempre em contínua construção. Aqui nós temos um destaque da aba sobre os artigos, onde nós colocamos, essa daqui é a folha de entrada com os vários artigos que estão escritos em português, certo? Clicando aqui nessa aba, também abre para a lista dos artigos, sempre com um texto introdutório, e aqui tem para
como o professor Bill Barton e Ferdinando Arzarello também falaram, que um artigo Klein o início dele tem que pegar a atenção dos professores, tem que atrair, tem que ser atraente. E aqui tem o link, continue lendo, keep reading. So, catch the attention and keep reading. Yeah? Attract people. E aqui nós temos, organize uma oficina na sua universidade. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas organizações de oficinas, porque, como dizem, organizar evento como uma oficina, como evento, custa muito dinheiro, custa muito trabalho. E o Brasil é um país grande. Nós temos tantas universidades. Nós podemos envolver pessoas, escolas, cursos de formação de professores, os professores locais, envolvendo seus locais para estudar, para desenvolver o espírito Klein. Então, nesse sentido, que eu vou falar sobre o tipo de organização das oficinas Klein e dos quais temos aqui muitos colaboradores. Então, o projeto Klein de Matemática em Português é uma contribuição da comunidade acadêmica do Brasil e Portugal. Foi estabelecido em 2009, logo depois do lançamento em 2008, por ICME, do projeto Klein, graças também à insistência do professor Marcelo, que insistiu, vamos fazer o nosso projeto Klein de Matemática. E o projeto Klein de Matemática em Português, com a colaboração dos pesquisadores do Brasil e Portugal, une as duas comunidades. Nós não vamos duplicar esforços. Nós todos somos uma grande comunidade da matemática no mundo inteiro. Então, por falar a mesma língua, nós juntamos os pesquisadores do Brasil e de Portugal, vamos fazer o nosso projeto Klein de Matemática em português, como uma contribuição para o Klein Project do ICME-IMU. E foi, de certa forma, uma maneira inédita de colocar de uma vez só, em torno do espírito do projeto Klein, a SBM encabeçando o projeto que conseguiu financiamento, ASBEM, a SBH-MAT de History of Mathematics, Educação Matemática, Matemática Aplicada e Computacional, com financiamento da CAPES e também das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, que tem uma capilaridade alcançando mais de 5.000 escolas no Brasil todo e atingindo todos os estados do Brasil. Então, foi um projeto que, para mim, foi realmente motivador e entusiástico, porque era uma parte onde nós poderíamos falar sobre matemática, mas a matemática para o ensino da matemática, para trazer a beleza da matemática para ser compartilhado por todos. Então, a estrutura do projeto Klein, aqui, nós estruturamos que nós fizemos um workshop com pesquisadores matemáticos para detectar temas contemporâneos válidos para o Klein Vignettes e daqui colaborar com o International Blog. Mas Klein Vignettes estava relacionada justamente com Workshop for Teachers, with Teachers. Aqui, a oficina para professores é fundamental para revitalizar, inclusive, os Klein Vignettes. Porque Klein Vignettes são da responsabilidade de matemáticos. Mas matemáticos escrevendo têm que saber que está sendo lido, que está sendo apreciado pelos professores. Então, nós precisamos testar, nós precisamos ver que o público-alvo está realmente sendo atingido. Ou seja, os critérios que o professor Ferdinando colocou na palestra de hoje de manhã. O que é um teste Klein? Quais são as características que distinguem um Klein Vignette de um artigo qualquer? Tem que ter um título bom, tem que ser do interesse dos professores, tem que estar relacionado com o interesse dos professores, tem que estar escrito de uma maneira que permita que o professor entenda, mesmo não chegando às fronteiras do conhecimento de matemática, ter contato para onde está indo a matemática. Então, tem uns critérios mesmo para os textos Klein. Então, o Workshop with Teachers foi fundamental para a gente poder desenvolver durante 4 anos a continuidade para o projeto Klein, que inclusive foi percebida pelo nosso projeto, desembocando em projetos como do livro digital e do livro companheiro. Por quê? Pensando na matemática sendo dirigida para professores, esses caminhos surgem com naturalidade. São trabalhos que precisam ser feitos. Precisam ser feitos pelos matemáticos,
educadores matemáticos e pelos professores. Sem envolver professores, o Klein Project pode terminar como sendo uma vitrina de umas coisas bonitas que agradam aos matemáticos, mas os professores não estão levando para a sua sala, não estão enriquecendo o seu conhecimento. Certo? Então, através do workshop com teachers, nós sentimos a necessidade de produzir mais textos, materiais de suporte, de apoio, sites, online, referências, digital matérias. Tudo isso foi percebido por meio, a hora que o Klein Vignettes saiu da mão dos matemáticos para ser apreciado pelos professores, nós engrandecemos e demos a perpetuação para a continuidade para o projeto Klein. E essas oficinas, nós não podemos fazer oficinas Klein toda semana, mas sim, nós podemos sim ser feitas se nós tivéssemos colaboradores pelo país todo, nessa imensidão do Brasil, se em cada lugar organizasse um workshop e estudasse, e então teriam levado o material do Klein para seus lugares. Então, esses workshops, além de workshops organizados como esses que nós fazemos, são feitos nos eventos de matemática para estudantes, professores, nas conferências, nas escolas especiais de summer schools, por exemplo, eventos em master courses for math teachers, como do Profimat, tá certo? E como subproduto, então, foi desenvolvido o projeto Livro Companheiro, Livro Digital, que não está realmente ligado para Klein Vignette, mas é no espírito Klein, é um dos produtos, então, do nosso projeto. E também nós não podemos esquecer que uma das coisas que foi levantado hoje de manhã, na apresentação do projeto Klein, foi que o projeto Klein não se trata de currículo, certo? Então, o objetivo do projeto Klein não é currículo, porque currículo é uma coisa muito regional, cultural, social, político, de cada país, de cada lugar. Mas, o projeto Klein, como uma matemática do patrimônio da humanidade, para a serviço de cada população, de cada país, tem que ter um impacto sobre a modernização curricular. Nas reformas curriculares, que como o Vitor colocou agora, que o advento da hipermídia, dos meios de comunicação digital, tem que impactar a maneira, a dinâmica da sala de aula. Então, como não influenciar o currículo? Então, o projeto Klein também tem a obrigação, sim, já que nós estamos fazendo a conexão entre a matemática superior e a matemática escolar, nós podemos, sim, influenciar os policymakers, aqueles que fazem a política educacional, para trazer essas ideias da conexão para modernizar o currículo. Que seja, além de simplesmente colocar a lista de tópicos de matemática, mas sim de como fazer essa matemática mais significativa e trazer mais a matemática contemporânea para a realidade escolar. Nesse sentido, nós também produzimos um documento, um estudo de 1 ano e meio de documento, de Guiding Document Curriculum. Eu vou colocar isso aqui em português, assim fica melhor para o pessoal de português compreender. Então, aqui nós fizemos um workshop com pesquisadores, artigos Klein, fizemos oficinas para professores, que deu subproduto para a necessidade de todos esses materiais de apoio, e as oficinas para professores tendo expansão para ser incluída nos programas de semanas de matemática, colóquios, congressos, eventos, Profimat, temas de dissertação de mestrados profissionais, mestrados em ensino de matemática, não somente de educação matemática, certo? O livro Companheiro, que a Cidara é coordenadora, o livro digital, que o coordenador é o Vitor, e o documento de orientação curricular. Então, o que estava dizendo, que qual é o papel das oficinas de professores? É que Vignettes precisa ser lido, precisa ser apreciado pelos professores. Então, um Vignette que os professores não têm vontade de ler, não está atingindo o seu objetivo. Então, nós temos esses workshops, as oficinas são organizadas para grupos de estudo de professores para estudar. Porque vocês sabem que os professores, o Vitor mesmo falou, que os livros que os professores leem são ou livros textos ou textos curriculares. Eles não estão acostumados a ler artigos de matemática. Então, nós temos que ter um ambiente para ensiná-los a estudar,
O que é ler um artigo? Não é só distribuir o artigo na mão do professor. O professor tem que saber ler e tem que saber como ler e levantar suas dificuldades. Então, esses workshops, eles têm um roteiro organizado para ensinar os professores a apreciarem os vinhetes. E os vinhetes também, aqueles que são mais apreciados e mais aproveitados pelos professores. E aqueles que precisam de remodelação. Precisa, porque nós precisamos ouvir os professores. Não somente vir de top to bottom, como o Victor colocou. O matemático pensa de uma maneira e impõe para os professores. Mas não, nós temos que escutar os professores. O professor, depois de ter estudado durante 7 horas o artigo Klein, não, por que não colocou isso antes? Eu teria entendido melhor. Porque essa parte eu não estou entendendo nada. Tem que explicar melhor essa parte. O artigo parece muito bom, mas chegou aqui e eu parei. E nós temos que ouvir os professores para melhorar o artigo Klein. Essa é uma contribuição que os professores, por meio de oficinas, podem dar ao projeto Klein. Realmente participando do projeto. Então, como são organizados? As instituições enviam uma forma de solicitação para organizar o workshop. E cada workshop tem um coordenador, porque senão vira uma bagunça também, não é? Cada um lê um workshop. Ah, eu li em meia hora, falei, não gostei. Isso não é workshop, isso não é oficina, não é um estudo organizado. Então, nós temos que ter um professor, um coordenador responsável por cada workshop, ligado para uma instituição, ou um programa de pós-graduação, ou um grupo de estudo, certo? E escreve um relatório ao projeto. Report to the project. Aqui, entre 2011 a 2014, cerca de 400 professores já participaram dessas oficinas organizadas. Fora esses, todos esses que estão marcados em vermelho, são os lugares onde nós conseguimos atingir, montando workshops organizados de professores. Um dia, um programa de 7 horas, o dia todo, segundo um roteiro, questionando, levantando problemáticas e fazendo relatórios sobre os vinhetes. Por isso, quando o Bill Barton me perguntou hoje se eu poderia identificar aqueles vinhetes em português que mereceriam ir para o blog internacional, eu vou me basear nos relatórios dos professores para dizer, esses estão aprovados, esses, quer dizer, pelo menos a prioridade para ser traduzido, não é? E muitos dos organizadores dessas oficinas já realizadas estão aqui e eu queria agradecer, pessoal. Certo? Por isso, os 10 primeiros workshops de 2011, que atingiu, no começo, 200 professores para mais, foram realizados em São Carlos, com a participação da História da Matemática de Sérgio Nobre e esse BEMAC com o professor Salvador aqui presente. São Paulo com Ana Catarina Reumeister na USP. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com Sônia Giacomo, pela UBMEP. Em Brasília, a Tânia Schmidt, agradeço a presença dela, e a Maria Terezinha Gaspar. Em Belém, com o Augusto. Londrina, com a Ana Lúcia da Silva. Belo Horizonte, por Mário Jorge Dias Carneiro e Jorge Sabatucci. Recife, com Paula Figueiredo Lima, pela SBEM, pela Educação Matemática, Verônica de Tirana. Rio de Janeiro, primeiro workshop em Rio de Janeiro de professores, foi organizado por Vitor Giraldo, Francisco Matos. Em Porto Alegre, Maria Alice Gravina, Eleni Bisonin, pela SBMAC. Então, nós temos esses primeiros 10 workshops, foram um teste, um piloto para testar esse formato de workshop. E colaboradores de 2012 e 2013, Salvador, Eleni, Newton Luiz Santos, no colóquio do Nordeste da SBM, lá em Piauí. Tânia Campos e Maria Elisa Galvão, na Uniban, organizando um evento especial de educação matemática. Nós realizamos a oficina Klein. Paula Figueiredo e Maria Eulária, lá pela Educação Matemática em Pernambuco. Roy William Probst, foi tanto sucesso que ele fez na Universidade Técnica Federal do Paraná, com as turmas do Prof. Mate na Escola de Velão, Summer School, que ele já organizou em 2013 e 2014 2 vezes, reunindo os alunos do Prof. Mate de educação de ensino de matemática, de mestrado para professores, em que, dentro da programação do Prof. Mate, introduziu o estudo dos artigos Klein.
e muitas outras iniciativas fora do proposal de workshops, que por iniciativa própria dos pesquisadores. Por exemplo, eu sei que em Brasília, Mauro Rabelo está organizando, dentro das suas atividades normais de ensino para a formação de professores, utilizando os vinhetes Klein para trabalhar. Né? Entre 2010 e 2014, 23 vinhetes foram selecionados, sorted out from 100 proposals. Então, vocês podem ver que houve uma proposta de 100 vinhetes, mas nem todos atenderam aos critérios do vinhete. Muitos deles poderiam ter sido considerados equívocos, ou seja, um artigo, ou um relatório, ou um exercício. Então, não eram artigos Klein. Então, realmente, vocês podem ver que foi realmente peer reviewed, certo? Então, foram selecionados de contribuições de Brasil e Portugal e foram postados no site com comentários do Mário Jorge Carneiro, que é da nossa coordenação. E, em 2013, nós começamos a traduzir para português alguns vinhetes lá do International Blog. Colaboradores, Mário Jorge, Humberto Bortolossi, está aqui presente conosco, Renato Watanabe, que não está aqui conosco, mas contribuíram com traduzir para o nosso site em português, traduzindo os vinhetes do blog internacional. E nós estamos tentando agora traduzir, juntamente com a equipe internacional, selecionar os vinhetes de escritos em português para outras línguas, como está sendo feito na França. Por exemplo, na Alemanha, o professor Hans-Georg diz que todos do blog internacional já foram traduzidos para alemão, para o uso e estudo dos professores alemães. E nós estamos organizando também, durante 2010 e 2014, foram inúmeras oportunidades que tive o privilégio de participar da SBM, da SBMAC, da aplicada Applied and Computational Mathematics, da educação matemática sobre conferências, painéis, mesas redondas, workshops e palestras também nos eventos organizados para divulgar o projeto Klein. E nós produzimos o Curriculum Guide Document. Esse foi um trabalho inédito de trabalho de colaboração que juntou matemáticos e matemáticas educators da SBM e da SUBEM. Foi um trabalho comissionado em 2012 para produzir um documento que não é currículo, mas guiding documento. Ou seja, para trazer as ideias para modernizar o currículo. O que é importante da matemática contemporânea, que deve estar presente na formação dos futuros professores de matemática, que nós temos que cuidar como educadores matemáticos na universidade, que educam os futuros professores, de modernizar também. Não é modernizar o currículo das escolas secundárias, mas antes preparar os professores que podem fazer a diferença nas escolas secundárias. Então, esse Curriculum Guide Document é para a formação de professores em nível universitário. E nós estamos percebendo um interesse crescente da matemática contemporânea, matemática atualizada, que utiliza a tecnologia, matemática discreta, probabilidade e tecnologias, pelo Graduate Master Students in Teaching Mathematics, como o Profimate ou nossos programas de pós-graduação em ensino de matemática. Porque é muito difícil, nos programas puros, acadêmicos, de mestrado em educação matemática, que os alunos, que os mestrandos consigam sair da teoria, do arcabouço teórico da teoria da didática matemática, para fazer impacto dentro da sala de aula com conteúdo matemático. E assim também é muito difícil que os programas de matemática pura em mestrado formem professores, formem mestres que tenham essa visão da necessidade que as escolas têm em relação ao conteúdo de matemática. Então, os novos programas de Graduate Master Students in Teaching Mathematics, no qual se inclui o Profimate e vários outros programas de ensino de matemática, como o que nós temos no Federal de São Carlos, nós estamos tentando, nós estamos conseguindo trazer temas da matemática contemporânea, graças a essa conexão buscada pelo projeto Klein. Então, nós temos os desafios para o futuro. Next. Então, nós vamos continuar a fazer esforços para
traduzir para português mais vinhetes do blog, porque até agora nós temos poucos. Então, nós queremos mais colaboradores, como o professor Bill Barton convocou. Todos vocês vamos traduzir mais vinhetes. E nós vamos também enviar Best Evaluated, aqueles vinhetes que melhor foram avaliadas nos workshops de professores, originalmente em português, para o blog, para ser traduzido para outras línguas, como francês e italiano, para poder divulgar também um bom trabalho que os pesquisadores brasileiros e portugueses estão fazendo ao Klein Project. Certo? E nós vamos manter sempre aberto para novas contribuições de vinhetas para a Academic Community do Brasil e Portugal. E nós queremos disseminar o espírito do Projeto Klein para influenciar as maneiras como os professores estudam e fazem matemática. Por exemplo, tanto o livro companheiro como o livro digital estão mais relacionados para influenciar como os professores vão fazer na sala de aula. O livro companheiro tem mais a ver como os professores devem estudar para fazer melhor matemática, para seu conhecimento e para melhorar o seu teaching practice, né? A prática na sala de aula. Certo? Então, nós temos tarefas para o Brasil. Nós temos tarefas do Projeto Klein para o mundo todo. Para isso existe o Design Team Internacional. Mas, tasks em Brasil. O que nós podemos fazer no Brasil? Nós temos necessidade de disseminar o projeto e os seus produtos para mais professores em exercício e para mais cursos de formação de professores, tanto undergraduate, como de curso de licenciatura, como de in-service, certo? E nós vamos manter aberto as submissões de Klein Texts através desse e-mail, e organização para os professores está sob meu cargo nessas oficinas Klein. Digital Book fica a cargo de Vitor, Companion Book, a cidade. E o desafio fica, como nós podemos influenciar o currículo? Porque nós não somos policy makers, nós não somos oficiais do Ministério da Educação, mas com o nosso movimento e a nossa divulgação do Projeto Klein, da comunidade de educadores, professores e pesquisadores, nós podemos sim levar esse espírito para tentar mudar as coisas também a nível curricular. Que fazer currículo não é o objetivo primário do Klein Project, mas fazer bem o Klein Project e todo mundo participando, isso pode influenciar sim a maneira como nós fazemos a matemática na sala de aula, e isso pode influenciar o currículo. Então, agora vamos expandir, vamos fazer a extensão. Nós temos agora convidada especial, a professora Salomé e o professor Servet, que está conosco, vindo do Chile. Nós conseguimos a presença do professor Pablo Coll, que vai, sim, nós estamos contando para ter mais partners, mais parceiros, né? New partners to share the project and the work for the education of teachers. Por que não sonhar? Dreaming to extend the project to other Portuguese-speaking countries. Outros países que falam português podem muito bem beneficiar se nós tivermos os nossos projetos e nossos produtos, sejam livros, digital e tudo mais, sendo disseminados para ajudar a expandir a ideia do Felix Klein. Foi feita uma pergunta hoje de manhã. O Felix Klein, quando fez o projeto em 1908, como ele conseguiu influenciar? 50 anos para conseguir colocar funções no currículo. Mas conseguiu. Hoje nós sabemos que podemos falar de funções. Não queremos demorar mais um século. Nós podemos fazer nessa era de comunicação muito mais, disseminando por meio de Projeto Klein, que é um objetivo nosso, é formar essa comunidade, network, é formar a rede de colaboradores para disseminar. Muito obrigado. Obrigado, Eurico, Victor e Cidara, por darem essa panorâmica daquilo que foi o projeto Klein nesses últimos 3 anos e meio.
Nós temos tempo para conversar um pouco mais sobre o projeto, para colocarem perguntas, esclarecer melhor alguns pontos. Alessandro. Bom, vou falar em português e depois ou eu mesmo ou alguém traduz para o inglês. Primeiro, agradecer a apresentação da Cidara, do Vitor e da Eurico, né, para que nós possamos conhecer um pouco melhor o projeto, o que já foi feito, quais são as perspectivas aí futuras. E por estar mais envolvido com a educação matemática, com a SBEM e especificamente com a formação de professores, na fala dos três eu identifiquei um ponto que talvez pudesse ser para nós refletirmos, para nós pensarmos aqui em conjunto. E agora na da Eurico ficou mais evidente o que eu estava pensando antes, né? Por exemplo, quando se pensa uma vinhete, ela, pelo que eu entendi, ela parte da comunidade de pesquisadores em matemática, e aí agora ela está sendo discutida, avaliada, testada, enfim, na comunidade de professores de matemática. E aí eu fiquei pensando, por que não a gente não pode pensar em temas para as vinhetes partindo dos professores, né, das necessidades que eles sentem em conhecer alguns temas da matemática elementar de um ponto de vista mais avançado. Então, talvez pudesse, como uma proposta, tentar em workshops, em oportunidades, conhecer um pouco, bom, quais são os interesses que o professor tem de conhecer a matemática de um ponto de vista que muitas vezes ele não conhece, ou ele até teve a oportunidade de conhecer na universidade, mas pela distância que ficou entre a matemática da universidade e a matemática da escola, aquilo pode ter se perdido, né? E, evidentemente, ele talvez não tenha condições, na maioria das vezes, de escrever uma vinhete com aquela profundidade, com a linguagem e com o conhecimento que o pesquisador em matemática tem, mas ele pode contribuir com ideias interessantes para que essas vinhetes sejam produzidas. E aí, para o Vitor também, é algo mais ou menos no mesmo sentido, né? Por que o Mate Digital, se vai ser pensado numa rede de colaboração, né? Então, a ideia do material, por que não partir da prática do professor, voltar para o grupo de colaboração e novamente retornar para a prática como um produto que teve a sua origem identificada na prática do professor, né? Então, não sei exatamente, por ainda não conhecer muito bem o projeto, se esses materiais eles têm origem nesse grupo, que, embora envolva professores, são professores que não estão no momento da prática deles, eles estão fora da prática, ainda que pensando sobre a prática. Estão na prática. Eu estou tentando dizer assim, imaginar o produto a partir da prática, né? E aí, dessa prática, voltar para a universidade e para esse grupo que está pensando. Estou dizendo de quem ainda não conhece muito bem. Se já for assim, melhor ainda, né? Que seria a sugestão que... E para a Cidara, quando ela colocou... Só que como sua fala já foi um pouco mais longa, eu já esqueci um pouco, mas você colocou 3 pontos de vista quando se pensa o livro Companheiro, né? Ponto de vista... 3 sessões: histórico. Isso. Então, eu acho assim, se o livro Companheiro é um livro para estar junto ao professor, não sei até que ponto a perspectiva do ensino ela já está contemplada, ou ela poderia ser talvez uma 4ª perspectiva, do ponto de vista didático-pedagógico, naquele momento que você está discutindo aquele conhecimento matemático, como que esse ponto de vista didático-pedagógico já está contemplado, ou se não está contemplado, como que ele poderia ser talvez um 4º ponto de vista. Antes de vocês responderem, deixa eu fazer uma tradução rápida. So the speaker is Alessandro, the president of the Brazilian Society for Mathematical Education, and basically is asking why not shift the point of view. Klein vignettes are
written by university professors thinking about school teaching. How about having vignettes that originate from the teachers themselves? And then he extended the same philosophy to the digital project, where I think that is already contemplated. That's my impression, and to the companion book. And now they are going to answer the provocation. Eu vou falar mais rápido, eu acho que, na verdade, não sei se a apresentação foi clara, mas o Mar Digital já é assim. Entendeu? Quer dizer, na verdade, a organização de desenvolvimento do Mar Digital tem várias equipes que cuidam de diferentes coisas, diferentes funções, vamos dizer, e todas essas equipes têm professores que estão em sala de aula no ensino fundamental e tem professores da universidade, em todas elas. Assim. Então, na verdade, o objetivo desse desenho metodológico é exatamente isso que você falou, é que o negócio parta da sala de aula e, como eu falei antes, ao mesmo tempo leve em consideração o uso os recursos tecnológicos disponíveis desde o começo da concepção, entendeu? Então, na verdade, no meu entender, o mate digital já é no formato que você propõe, entendeu? Ali, inclusive, tem pessoas aqui da equipe que, se querem acrescentar alguma coisa, pessoas que estão professores do ensino fundamental e professores da universidade que fazem parte das equipes de produção. Tá. Talvez amanhã, nos grupos de discussão, a gente possa aprofundar, mas é que, para mim, assim, você compreender um problema da prática do professor. Na prática do professor, ou seja, no momento que ele está em aula, para, a partir daí, tirar esse problema da escola e repensar, mesmo que em diálogo com a escola, é uma coisa. Né? E você pensar esse problema fora da escola, mesmo que seja um problema relacionado com a escola, e depois ir para a escola para ver como esse problema foi tratado e repensado, para mim é diferente. Né? Então, você pensar, enquanto você está agindo, ou você tem um grupo de pessoas ali junto com o professor, pensando no momento em que ele está em ação dando aula, depois você tirar esse problema da escola, trabalhar esse problema, e depois, esse problema que eu digo, nessa situação identificada, pensar no material, voltar para a escola e fazer esse movimento, é algo. Né? Agora, eu partir esse movimento daqui, mesmo que eu tenha professores que estejam na sala de aula, para mim parece diferente. Né? Porque quando você está pensando sobre a sua ação, você está fora da própria ação. E quando você está na sala de aula e acompanhado de outros colegas, alunos de graduação, estudantes de pós-graduação, pesquisadores profissionais, estão ali junto com você, tentando identificar essa situação que merece um material específico para voltar para lá, para mim é diferente. Então, amanhã talvez a gente pudesse conversar um pouco melhor e entender como que esse processo, porque senão, para mim, me parece que, embora tenha a participação do professor no desenvolvimento do material, no uso do material ainda em construção na sala de aula, esse vai e vem, me parece que ainda é algo mais top to bottom do que o inverso. Deixa eu só acrescentar que a primeira pergunta que você fez sobre os temas dos vinhetes vir dos professores. Não é bem assim. Não é bem assim, porque os vinhetes, o projeto Klein é para trazer a matemática, dos matemáticos, da matemática enquanto disciplina, para fazer conexão com a sala de aula. O Klein Project não tem o objetivo primordial os textos Klein. Certo? Você viu naquela meu diagrama como que está a posição dos artigos Klein e a posição que está os textos suplementares, o livro companheiro, o livro digital. Entende? Porque os Klein Vignettes, eles são escritos por quem é matemático profissional. Isso, então, mas a minha ideia não é que os professores escrevam os Klein Vignette, mas que talvez os professores eles tenham condições de dar ideias para que os pesquisadores profissionais consigam fazer essa escrita numa linguagem. Qual é a situação quando a gente testa nesses
workshop para teachers, né? Dos professores. Que os professores nem imaginavam que aquilo que eles conseguem entender, que aquele da primeira parte, catch, né? Aquela que pega ou atrai a atenção do professor, tinha alguma coisa a ver com o desenvolvimento da matemática. Porque o desenvolvimento da matemática é do domínio dos matemáticos. Então, ao apreciar um Klein Vignette, o professor pode dizer, eu gostaria de ver mais sobre. Aí vem a encomenda para os matemáticos e nós podemos escrever. Isso é possível. Mas perguntar para uma sala de aula, um professor que está há 20 anos na sala de aula, o que você gostaria de saber da matemática, que um matemático profissional, da pesquisador, possa escrever, ele jamais poderia saber. Porque ele não faz mínima ideia. Eu não sei, eu discordo, mas tudo então, bem. Mas eu estou dizendo que no momento atual ainda, o Klein Vignette é da matemática escrito para os professores. Então, continua o mesmo movimento da matemática, dos matemáticos, para a matemática. Por isso que o Klein Vignette, a Klein Projeto do Brasil, por meio das oficinas de professores, nós estamos fazendo agora o movimento contrário. Porque a iniciativa é do matemático para fazer a conexão. Ao fazer a conexão, vem a demanda de bottom-up. Entendeu? Alessandro, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que o problema é de outra ordem. Nós temos poucos autores, e isso é um problema que o projeto internacional também tem, porque nenhum de nós ganha nada por escrever um artigo Klein. E então a nossa dificuldade é mais em gerar essas vinhetas. Não haveria nada contra mudar a origem dos problemas, mas simplesmente não está acontecendo por falta de mão de obra qualificada, vamos colocar assim. Não acho que seja conceitual, não. E é um problema que nós temos aqui e tem no projeto internacional também. Basta ver que em 3 anos e meio nós conseguimos selecionar 23 artigos Klein dentro de uma oferta até substancial, mas 23 é muito pouco para 3 anos. Né? Então, você dá uma ideia de que a dificuldade está em outro nível. Vocês querem acrescentar, Cidara? Bom, eu não respondi a pergunta. Eu acho que talvez eu tenha pulado essa parte. Essas 3 sessões dentro do livro, elas estão sempre focando o professor e a sua prática. Então, por exemplo, quando eu mencionei ali no capítulo 1, que a gente mostra como se constrói uma teoria, e depois, então, trata da teoria dos naturais e seleciona os axiomas de Peano como propriedades elementares dos naturais, a gente lança a pergunta, e o que os axiomas de Peano têm a ver com a sala de aula? Então, mas não responde ali. Isso vai ser respondido, digerido, discutido na sessão na escola. Na fundamentação também, lá pelas tantas a gente solta uma pergunta, o que isso tem a ver com a sala de aula, algo desse tipo, assim. Então, mostrando ao leitor que aqueles tópicos que são selecionados na parte de Gênesis e na parte de fundamentação matemática, eles foram selecionados porque eles têm muito a ver com a sala de aula. Certo? Então não tem uma 4ª sessão, é a 3ª sessão que Tá. Eu fui inspirado para fazer essa pergunta por um trabalho da Michelle, que ela fez com um grupo da França, para o ICMAI de Teaching and Learning of Algebra, em que ela coloca justamente das diferentes dimensões, no caso da álgebra, da epistemologia, do didático-pedagógico e do cognitivo. Então, era nesse sentido que eu fiquei pensando, bom, olha que interessante, tem a proposta do epistemológico, quando você fala da Gênese, né? Tem a proposta da parte mais da... Qual que é o segundo mesmo? Que você fundamentação. Das fundamentações. E aí eu gostaria de ver num livro como esse, que é um livro para o professor, né? Para o professor poder estudar e se preparar para a sua aula, também as questões que envolvesse a didática e a pedagogia, no sentido das dificuldades dos alunos, no sentido de metodologias mais apropriadas para aquele tipo de conceito, como, no caso, o conceito de números, né?
Então, de que forma que isso está sendo contemplado no livro companheiro? Isso também tem, assim, de às vezes mencionados opções inadequadas, metodologias inadequadas, porque elas geram tais e tais consequências nos alunos. Isso também é trazido, tudo isso na sessão na escola, assim, certo? Sí, es claro que son preguntas muy importantes y no fáciles de resolver. Por ejemplo, si pienso en una de las últimas viñetas, la sobre infinitesimales, fue una pregunta planteada por un profesor alemán en el workshop de Berlín. Es un ejemplo donde ha sido una pregunta planteada después de una discusión sobre lógica y planteó los infinitesimales y estas cosas de análisis no estándar que se puede decir. Bon, y por eso tratamos de hacer una viñeta sobre un tema. Mas muchas veces es claro que, por ejemplo, las secuencias de Gutstein fue algo que originamos nosotros y que nos salió directamente de los profesores. Hay preguntas que salen bastante fácilmente de los profesores sobre qué son fractales, cómo funciona Google, pueden ser, mas no son todas las viñetas que pueden emerger fácilmente de preguntas que se plantean los profesores acerca los desarrollos recientes de las matemáticas, porque muchas veces estos desarrollos son completamente invisibles. Y en la cultura común, los diarios, las cosas que se pueden leer acerca de la ciencia, incluso no tienen nada relacionado de modo claro con las matemáticas. Y quería plantear una pregunta. Ha hablado de un piloto con el libro digital y cómo lo pasó el piloto y qué fueron los resultados de este estudio piloto para ver cómo los profesores utilizan este material y qué ganan de esta utilización y cómo esta experiencia de piloto qué repercusión ha tido sobre la concepción del libro y na verdade, o piloto, na verdade, não foi com livro digital. O piloto foi ainda com o livro... o piloto foi com o livro ainda de versão papel, que foi a primeira, que é aquele que está ali em cima. Ó. Depois, na sessão de amanhã, nós vamos... E hoje, na próxima sessão, daqui a pouco, o Sérgio, nosso colega que está ali, que foi um dos professores que aplicou, vai falar um pouco sobre isso, sobre quais foram os resultados. Mas foi porque, na verdade, quando o projeto começou, quando nós tivemos a ideia de escrever um livro, ele ainda não era digital, entendeu? A ideia primeiro porque eu acho que nós fomos, como é que eu vou dizer? Mas nós fomos assim, engolidos pela evolução, pelo spread assim, da tecnologia. Então, primeiro nós pensamos em fazer um livro papel, mas que trouxesse uma abordagem diferente para a matemática. Nós começamos o projeto por aí. Aí depois surgiu a ideia de incorporar componentes digitais nesse livro. E, finalmente, o projeto evoluiu para uma coisa completamente digital. Essa coisa completamente digital nós começamos a trabalhar ano passado e ainda não foi testada. Quer dizer, não foi aplicada em larga escala em sala de aula. Então, o piloto foi com o livro em papel ainda. Mas, daqui a pouco, o Sérgio vai falar, né? Também é. Bem, a minha manifestação é um pouco pensando naquele mapa que a professora Eurico apresentou. Naquele mapa, a maioria das oficinas elas foram trabalhadas com professores da educação básica, né? E
nesse workshop de hoje aqui, a gente está muito preocupado com mudanças, né? E eu penso que a mudança vai ocorrer se nós também trabalharmos os formadores desses professores da educação básica. Então, realizar oficinas apenas com professores da educação básica, nós podemos estar aí, talvez, essa é uma pergunta que eu faço, se isso também está chegando nas universidades. Então, eu acho que nós temos um flanco muito aberto, que são todas as universidades, sejam elas públicas ou privadas, que trabalham com formação de professores. Acho que no Brasil, como não sei se no resto do mundo também, se trabalha com curso de licenciaturas e bacharelado. Acho que o bacharelado tem um objetivo, né, está claro, e na licenciatura é a formação de professores para a educação básica. Se nós separarmos ainda que aqueles professores de nível superior são formados na graduação, sem essa discussão que hoje nós estamos colocando aqui, depois eles seguem curso de mestrado e doutorado, quando retornam à universidade, eles vão repetir o modelo. Então, nós não estancamos a formação. Então, a pergunta é a seguinte, há todo um espaço enorme nesse país, né, não só em tamanho, mas também de esforço, no sentido da gente começar a atingir também os cursos de licenciatura e a formação desses professores. Por isso mesmo, Vanilda, que eu acho que é uma contribuição fundamental. Importante foi a guideline curricular do documento curricular de orientação, que nós achamos que era realmente uma contribuição do Projeto Klein. Deu um espaço, foi uma comissão mista das BEM, da educação matemática e da matemática, para poder trazer áreas novas, ou seja, orientações diferentes para como os futuros professores precisam ser educados já no curso de graduação. Então, os professores que seguem mestrado, doutorado em matemática pura, que depois voltam como docentes das universidades, eles precisam estar preparados para dar aula para a licenciatura. Não só porque a aula que se dá para uma turma de engenharia de materiais, ou engenharia química, ou para computação, é diferente do curso que você dá para futuros matemáticos e também deve ser diferente para aqueles que serão futuros professores de matemática. Então, curso de análise para a licenciatura. O que deve ser ensinado? Como deve ser ensinado? Como deve preparar o professor no conhecimento de análise fundamental, que é um dos pilares do conhecimento da matemática, para que ele possa formar o professor. Não é ele que vai para a sala de aula, mas o seu aluno do curso de análise será o professor. Então, como deve encarar o conteúdo de análise num curso de análise para a formação de professores? Nós colocamos isso no documento. Eu gostaria que aqueles que trabalham com reformas curriculares nas universidades ou no Ministério da Educação tenham pelo menos uma referência, porque foi 1 ano e meio de muita reflexão, de muita discussão, foi um trabalho colaborativo, não somente unilateral, nem de matemáticos, nem de educação matemática, mas foi um terreno, um common ground, um terreno em que nós pudemos discutir e trazer novas ideias sobre o que deve ser um curso de formação de professores. Então, eu marquei como curricular documento, que é a parte que me coube durante esses 4 anos do Projeto Klein, que eu acho que foi um resultado muito importante, que eu gostaria que o Projeto Klein do Brasil não esquecesse. Certo? Só complementando um pouquinho o que o Eurico falou, eu acho que tem uma coisa que talvez não tenha ficado muito clara. Nós dizemos oficinas com professores para dizer que professores participam, mas não quer dizer que só professores participam. É que eu acho que uma das novidades, pelo menos no nosso cenário do Projeto Klein, é chamar os professores para ouvirmos a opinião deles. Então, na denominação, nós estamos assinalando o fato, essa novidade de que estamos querendo ouvir os professores. As oficinas do Projeto Klein, há inúmeras, e a Eurico mencionou um pouco mais especificamente as oficinas para testar artigos Klein, as vinhetas, mas isso que nós estamos fazendo hoje aqui é uma oficina, e como fizemos dúzias antes, em que participam professores universitários e professores da escola básica. A marca registrada do Projeto Klein nunca foi, aliás, sempre foi, tentar juntar as duas comunidades, porque esse é um diálogo que é
pouco existentes, para não dizer inexistentes, e que nós queremos fomentar. Então, não queria que ficasse a impressão de que a gente faz oficinas em que só podem participar professores da escola base. Eu concordo inteiramente com você que um dos elos fracos do nosso sistema educativo é a formação do professor na universidade. A professora Salomé mencionou um problema endêmico do Chile, que é nosso também. Nossas licenciaturas, eu li há algum tempo, na revista da American Mathematical Society, um comentário sobre um estudo feito nos anos 70, que termina com duas conclusões, duas recomendações. Eu não sou especialista no assunto, eu repito como amador, porque eu gostei muito tanto do artigo quanto da análise. As duas recomendações são: que se ensine na licenciatura a matemática que o professor vai precisar ensinar. E 2, que não se ensine na licenciatura a matemática que o professor não vai precisar ensinar. Sem entrar no mérito do estudo, se eu concordo ou não com as conclusões, que eu não me sinto capacidade para analisar de maneira séria, eu concordo muito com a observação da análise desse artigo, onde o professor Wu, ex-professor da Universidade de Berkeley, diz: infelizmente, ninguém consegue lembrar as duas recomendações ao mesmo tempo. Tem uma comunidade que só lembra a primeira recomendação e tem outra comunidade que só lembra a segunda. Ele fala isso com uma certa ironia. Agora, o projeto Klein não vai ter uma influência pequena na nossa licenciatura, porque ela está instalada nas nossas universidades, salvaguardada pela autonomia universitária. Não é um processo simples. E não é um processo simples também porque está fragmentado. Você pode até mudar a licenciatura da sua universidade, mas não vai mudar da outra. E, como todos sabem, infelizmente no país, a fração de licenciandos que vêm de universidades públicas, que mal ou bem são as melhores, é mínima. Eu ouço falar em 5%, ouço falar em 2% dos licenciados. Licenciados, Michele, são título de graduação para formação de professores. É mínimo. Os restantes 90 e muitos por cento vêm de universidades privadas, sobre as quais o nosso controle é menor ainda. Então, é um problema grave, mas é um problema extremamente complexo. E o projeto Klein tem uma capacidade limitada até pelo público. Nós convivemos com as universidades públicas. Na melhor das hipóteses, poderíamos ter algum impacto nas universidades públicas. Na melhor das hipóteses. E ainda assim, uma coisa que a gente faz, um estudo que a gente fez no Profmat, foi analisar os candidatos ao exame de ingresso no Profmat que zeraram a prova, a parte discursiva da prova de ingresso no Profmat. E fomos analisar de onde que vêm em qual instituição eles tiveram seu diploma de graduação. E é chocante que muitas das melhores universidades brasileiras formam licenciados que depois, ao fazerem um exame de ingresso no Profmat, zeram a parte discursiva. Eu não vou dar nomes de universidades, mas praticamente todas as melhores universidades do país estão representadas na lista. Salomé? En español, si quieres. Que solo agregar una historia entre trágica y cómica con respecto a la falta de contenido escolar para la formación docente. En Chile se hicieron estándares de formación inicial, que mañana les quiero contar un poco traje un libro también, y se hicieron estándares para profesores primarios y secundarios, de matemática, lenguaje, de ciencias naturales y todo. Y también en matemática. Entonces, hay un test que es voluntario, donde se hacen preguntas basadas en estos estándares. Entonces, a mí me tocó coordinar de educación básica, y a Patricio Felmer, que tú lo deben conocer, media. Entonces, la primera vez que lo hicimos, nosotros pensamos, toda la matemática que se pregunte debe ser escolar, porque era la primera vez que se hacía, y nos parecía lo más razonable, asegurarnos que aquel profesor
que pudiera responder preguntas de nivel escolar, eso era lo razonable. Pero las universidades alegaron mucho, no estaban conformes y dijeron, queremos que les pregunten matemática superior. Y entonces terminamos con una prueba con preguntas muy avanzadas de matemáticas, que es completamente absurdo. Y no fueron nosotros, porque nosotros pensamos que tiene que ser la matemática de la educación secundaria, es mínimo eso, o sea, no mínimo, ojalá que eso lo supiera muy bien, lo entendiera. Pero el sistema de formación de profesores dijeron, nosotros lo que le enseñamos es álgebra lineal, le enseñamos muchos cursos de cálculo, le enseñamos álgebra abstracta, teoría de grupos, grupos de silo, bla, bla. Pregunten eso. Es trágico, trágico, cómico y trágico, yo creo. No sé cómo les irá a ir en todo caso. Só um comentário da prática dos workshops com professores. A gente tem uma rede de 400 professores, pelo menos, e na minha prática local, os professores todos não só demandam por mais oficinas Klein, mas também eles sempre me perguntam, e a gente não vai ter mais notícias do projeto Klein? Então, uma coisa que eu acho que falta e que pode ajudar é manter esses 400 professores mais ligados com o projeto e na divulgação dos projetos, porque lá os alunos que chegam para o programa de pós-graduação também perguntam, eu já ouvi falar do projeto, não vai acontecer um novo workshop, é que a gente estabeleça uma rede de comunicação com eles e que, de vez em quando, a gente envie notícias sobre, olha, vejam, aqueles artigos que vocês, de alguma forma, avaliaram, já estão no site, já foram atualizados e reconsiderados, estão no site. Então, que a gente use algum meio de comunicação para tentar manter esses professores ligados nas atividades do Projeto Klein. Valorizar o feedback dos professores, sim. Michel? Não sei se eu fico bem à vontade. Tá, ok. Mas, para a professora Yuriko, a respeito um pouquinho do que também a professora acabou de dizer, ao você mostrar o mapa de oficinas, de locais dos nossos estados que já foram realizadas essas oficinas, eu pude perceber que ali na região sudeste, o Espírito Santo ficou um pouquinho de fora, o norte praticamente totalmente. Como é que funciona isso? Eu vi que você tinha comentado a respeito que depende, obviamente, organizar evento é custoso, é caro, e essa demanda parte do caso das universidades mesmo, que pretendem sim chamar este evento, esse workshop, a oficina, para ser divulgado na sua região, ou parte de vocês também? Não. É como eu tinha falado, o professor Marcelo falou que aquele lugar onde eu deixei marcado como organizar oficina na sua universidade, ele falou que já está funcional. É que até semana passada, esse site novo não estava ainda funcional. Nós nunca colocamos essa informação explicitamente no site. Nossa culpa. Agora, se você clicar lá, explica. A iniciativa é na medida do possível. Eu não gosto nem de falar de universidade. A iniciativa é de quem quiser organizar. É de quem quiser organizar. E tem um pequeno formulário a ser preenchido, com algumas informações básicas, e a gente fornece o material para a oficina. Essa oficina não é necessariamente caro, se ela tiver uma base local, né? Com participação de professores locais e alunos. Aqueles que eu mostrei no mapa são todos aqueles que foram realizados sem custo, digamos, quase custo zero. Por exemplo, Rio Grande do Sul, a Eleni, a Maria Alice Gravina, eles organizaram num sábado, tá certo? Pegou os inscritos, todos vieram, fizeram. A Maria Elisa também. Era dentro de um evento de um curso de pós-graduação. Então, os alunos de pós-graduação em Educação Matemática da Uniban, com a professora Tânia Campos e a Maria Elisa, nós montamos uma oficina. E faz. É só chamar, é só organizar. Então, é custo assim, praticamente zero. Dentro por exemplo, dentro de um evento, por exemplo, Bienal, no colóquio, Colóquio do Nordeste, por exemplo, nós fizemos uma sessão especial para os alunos do Profimate.
foi um sucesso estrondoso a oficina Klein dentro do evento que era a Semana para a Profimat. Então, eles já estavam lá, já estavam inscritos, ele já estava fazendo um evento de palestra, de oficinas, e uma das oficinas era o Projeto Klein, a oficina Klein, e nós lotamos com os alunos do Profimat, e foi bom. O Summer School, a escola de verão do Profimat de São Carlos, colocaram um dia especial sobre o Projeto Klein. Lotou, tanto lotou que nós tivemos que pegar uma sala maior. Eu falei, olha, tem limite de vagas. Não, professora, olha a lista de inscritos. Então, nós abrimos a porta, abrimos para outra sala e juntamos. Não tem problema nenhum, porque é um trabalho de grupo. Então, nós formamos grupos pequenos, distribuímos os vinhetes, nós temos um roteiro de orientação, e nós vamos promovendo não necessariamente sobre as vinhetas. As oficinas são para distribuir, para testar, para divulgar todo o material gerado pelo projeto. Pode ser o livro companheiro. É sobre as vinhetas, certo? Que é especial, mas pode organizar qualquer... Agora que nós estamos tendo outros produtos sendo produzidos pelo Projeto Klein, Oficina Klein, que é, como o professor Marcelo falou, é uma iniciativa do Projeto Klein do Brasil, em língua portuguesa, que está sendo espalhado pelo tamanho continental do Brasil, tem que ser feito dessa maneira, com uma rede de colaboradores, de iniciativas próprias, locais, para formar seu grupo e estudar. E como eu falei, por exemplo, o Mauro Rabelo, que utilizou as vinhetas Klein, ele utilizou dentro da disciplina dele para curso de formação de professores. Porque ele viu o potencial pedagógico e didático na formação de professores. Então, numa aula especial, ele desenvolveu o projeto, as vinhetas Klein, dentro de uma atividade do curso de formação de professores. Então, são iniciativas como essa. Eu coloquei lá, em vermelhinho, somente aqueles que foram organizados segundo esse modelo. Agora, como organizar e como fazer, então, o professor Marcelo falou que já tem todas as instruções no site. Por exemplo, aquele último professor que eu citei, da Universidade Federal do Paraná, Técnica do Paraná, ele já está inserido dentro da programação do curso do Profimat dele, todo verão, uma oficina Klein dentro da programação. Então, tem a semana do Profimat, tem a semana das atividades. Então, um dia é a oficina Klein, e os alunos adoram, porque é a oportunidade de ter contato com uma matemática superior, certo? Não necessariamente dentro da sala de aula, mas que está escrito de modo que estimula o pensamento do professor para incrementar o seu conhecimento e para melhorar suas aulas. Então, tem sido assim. Então, São Carlos, por exemplo, lotou 70. Eu tinha aberto 35 vagas, dobrou para 70. E foi uma experiência maravilhosa. Vamos encerrar agora, porque a gente já passou do tempo. Podemos continuar a conversar no intervalo. Fazemos o intervalo até 15 para as 4. E, em seguida, vamos ter uma mesa redonda sobre o papel do Projeto Klein em estabelecer conexões entre a universidade e a escola, entre os matemáticos e os educadores. Sou Emília.